Olá, meus amigos, muito bom dia. Que a graça de Deus esteja sobre a vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Que seja um domingo muito especial, né? Um domingo, Dia dos Pais. Meus parabéns aí para todos os pais do Brasil e do mundo também, né? Que eu espero que esse vídeo possa alcançar o mundo, como esse canal do YouTube é mundial. Espero que todos os pais do mundo inteiro possam ouvir também, né, essas mensagens, e que Deus abençoe a cada um deles, tá bom? Forte abraço a todos e que a graça de Deus esteja sobre todos vocês e a mim também, que sou pai, né? Graças a Deus. Meus amigos, eu quero falar sobre algo muito importante na vida de um cristão ou na vida do ser humano de maneira geral, que é sobre a humildade e sobre o arrependimento. Porque muitas vezes, mesmo sendo ou não cristão, nós fazemos alguma coisa e nos arrependemos de ter feito, porque, como sempre, a gente só se arrepende depois de um certo tempo, que você vai analisar e vai ver que você cometeu um erro, que não era aquilo que você precisava, ou não era aquilo que você deveria fazer. Isso é normal acontecer, isso acontece com qualquer um, não é comigo, não é com você, é com qualquer pessoa que a gente, como a gente diz, num descuido, né? E um descuido pode ser que aconteça com qualquer pessoa. Mas diante de Deus é diferente, porque quando a gente se fala no arrependimento e na humildade diante de Deus, nós estamos dizendo da nossa parte para com Deus, as coisas erradas que nós fazemos, e às vezes vem no pensamento, Deus perdoa e fica só nisso, Deus perdoa, não foi tão grave assim, não tem muita importância. Eu não sei se é certo ou não, ou se Deus perdoa ou não, porque não compete a mim julgar ninguém, mas pelo meu entendimento, errar todos nós erramos, não tem como, um dia ou outro, ou por alguma coisa ou por outra, nós erramos, pode ser um com o outro, né, ou às vezes até no falar ou no expressar uma palavra, a gente pode cometer um erro, né? E nessa hora que você sente que você errou, é você parar, refletir, pensar direito, e pedir perdão a Deus. O meu pai me perdoa que eu fiz coisa errada. Não era isso que eu deveria ter feito, né? E humildade, né? Que isso aí chega a hora que a humildade, quem não tem humildade também, ele nunca vai chegar a pedir um perdão, a reconhecer o seu erro. A pessoa que reconhece o erro dele e que tem a humildade de pedir o perdão diante de Deus, ela é uma pessoa super diferenciada diante de Deus. Porque os humildes de coração já é bendito de Deus, né? Eu não sei o porquê sim e o porquê não, que eu conheço gente, inclusive da minha família mesmo, que diz que não volta atrás e não pede perdão para ninguém. Eu aconselharia que mudasse de ideia, porque essa vida nossa aqui, ela tem um tempo limitado, né? E vai acabar o tempo. E como nós sabemos, depois que a pessoa morre, o que ela fez aqui vai fazer sentido na vida dela lá. Porque
ela sai dessa vida para outra, levando o que ela fez aqui, igual o que ela tem da palavra de Deus, está aí dito direto. Os frutos da árvore, né, vão ser apresentados aí. Então, que fruto que você produziu, que fruto que essa árvore produziu, bom, mal, agradou a Deus, não agradou, desagradou a Deus. Porque quando a pessoa diz que não perdoa de maneira nenhuma, que ele não volta atrás, ele já está cometendo um grande pecado. Nós não podemos permanecer no erro. Isso é o orgulhoso, né? O orgulhoso, ele não admite que ele erra. O seu orgulho é maior do que a sua sinceridade, porque o orgulho para mim é vaidade, não é sinceridade nenhuma. É vaidade, é coisa do mundo, é coisa de quem acha que ele tem poder para decidir o que ele quiser fazer, que ele faz, e blá, blá, e que é isso aí mesmo que vai acontecer e acabou. Ele não lembra que tem um Deus que pode impedir que ele faça tudo, ou que ele nem faça, né? Que Deus pode agir antes e não deixar que ele faça nada. E está escrito que sem o arrependimento e sem o perdão, não há salvação na vida do ser humano. Eu não vou dizer homem, porque as mulheres podem até achar diferente, que na Bíblia se diz do homem, né? Mas não é o homem, é o ser humano. Porque a mulher não é homem, mas é um ser humano como todos. Porque a salvação, ela não é para homem nem para mulher, ela é para a alma, né? E a alma não tem sexo, nem feminino nem masculino, toda alma é igual. Então, a Bíblia nos diz, sem um arrependimento, primeiro você tem que se conscientizar que você errou. O arrependimento já vem por causa disso, né? A pessoa para, reflete, fala, poxa vida, eu fiz algo errado para fulano, ou até para ele mesmo, porque o erro, na verdade, se você errar com a pessoa, você errou com você também, porque vai maltratar você também. De certa forma, você também está sendo prejudicado. Então, não é vergonha nenhuma você voltar atrás e pedir perdão para aquela pessoa. Bom, perdoa. Eu errei, eu não deveria ter agido assim. Foi cabeça quente, ou eu não pensei direito no que fazer. Você me perdoa, eu não quero ficar com mágoa de você, nem de ninguém, por causa de um erro meu mesmo. Beleza. Agora, se a pessoa aceitou ou não, aí outros 500. Não, se ele não aceitou, não, problema dele. Porque aí já é com ele. É aquela causa que a pessoa diz que se ele não, não pede perdão para ninguém, também ele não vai aceitar, né? Que você peça perdão para ele. Ele pode não aceitar também, querer te perdoar também. Aí já é outra coisa, porque a palavra de Deus nos ensina o seguinte: se você tiver humildade, você reconhecer o seu erro, você foi até aquela pessoa, pediu perdão para ela, ou você fez algo que não agrada, que não era bom para ela, né? E ela não te perdoou, ela não, se você for humilde, não pediu perdão, ela não perdoou. Então ela aceitou. Deus te perdoa, porque você foi humilde. Você foi até lá pedir perdão para ela, reconhecendo, tendo a humildade, vergonha ou não, isso é outra coisa. Mas vergonha é se você não tivesse pedido perdão para ela e recebesse uma condenação de Deus. Isso será bem pior para você, se ela não aceitar, o seu pedido de perdão. Então ela aceitou o que você fez com ela, né?
como diz o caso, é igual uma bola. Ela bate e volta, às vezes volta até com mais força, porque o impacto que ela levou lá volta para a própria pessoa. Aquilo você tirou de si, você descarregou, você se livrou daquele mal que você fez, você se livrou. Diante de Deus você está limpo. E a pessoa simplesmente, ela aceitou porque ela não te perdoou, né? Então isso a gente tem que tomar muito cuidado. E a sinceridade do homem, né? Aqui em Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim, Deus diz assim: se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando Deus diz que você se humilhar, se arrepender, pedir perdão, aí lá do céu ele está ouvindo. Ele está ouvindo porque a pessoa, quando ele chega a esse ponto, ele está muito sincero. Eu não sei se você já pediu isso aí uma vez ou não. Eu já consegui fazer isso uma vez. É difícil demais. É difícil você se humilhar na frente de uma pessoa e pedir perdão. Primeiro, porque você sente vergonha de seu erro. E segundo, vergonha daquela pessoa pelo que você fez. E o que os outros vão achar de você por um erro tão grande, eu não sei qual o sentido da coisa, mas errar, nenhum erro é bonito, nenhum erro. Todo erro para mim tem o mesmo sentido, é feio, é erro. Eu errei, eu tenho que fazer isso, me consertar. Seja no trabalho, seja no que for, você errou, você tem que se consertar. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar brigando, não, isso não. Errou, conserte o seu erro. Que se você não consertar, você deixar para lá para os outros, você está errando duas vezes. É melhor você se consertar, principalmente para Deus, diante de Deus, como Deus está dizendo aqui, se converter dos seus maus caminhos, então do céu eu ouvirei o teu pedido. E ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar para quê? Você foi sincero diante dele. E muitas pessoas não entendem quando a gente fala isso. Elas acham que Deus perdoa qualquer coisa. Perdoa sim, Deus perdoa mesmo. Mas tudo partir de nós. Tem que partir de nós. Eu tenho que pedir, falar, meu Deus, perdoa, Senhor. Eu errei, fui mal pensado, não pensei direito. Isso acontece com qualquer ser humano, pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer ser humano. Nós não estamos livres de errar. Agora, para existir e continuar errando, aí já é diferente, né? Aí já é diferente. Eu sempre digo, no meu trabalho, eu erro. Eu tenho 30 e tantos anos de profissão, mas eu erro ainda. E quando uma pessoa que está trabalhando comigo é novato, principalmente, eu falo, acostuma com uma coisa, se corrigir e consertar teu erro, porque você vai errar um dia. Vai errar, com certeza. Eu já errei várias vezes, vou errar mais ainda, mais vezes, e vou consertar e pronto, acabou. Isso é certo, isso é o grande ensinamento, é esse. Não persistir nunca no erro. Porque a teimosia da pessoa, tem muitas coisas que dá resultado bom. E tem coisas que a insistência te leva a derrubar, né? Aí por fazer igual diz o caso, a sair da presença de Deus e partir para o lado errado, aí complica tudo, né? A gente, às vezes, não dá o valor correto que tem a palavra de Deus, né?
Deus tudo quer para fazer por nós. Tudo, 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 tudo. Mas nós às vezes não se interessa por isso. E fica falando que Deus isso, Deus aquilo, Deus não me ouviu. Pede com sinceridade e seja fiel. Faz as coisas que agrada a Deus, que também você pede a Deus aqui. Né? Deus me perdoa, eu não estou querendo julgar ninguém. Mas eu vi, e tem muitos por aí. Eu não gosto de falar de igreja de ninguém, mas não são igrejas cristãs, né? Que a pessoa está ali no culto religioso e quer saber qual é a banda, o conjunto que vai tocar lá fora, para animar a festa. Isso. Quer dizer, que ela não está nem aí, cara. Ela está ali porque tem muita gente e a banda não começou a tocar ainda. Se a banda estivesse tocando, ela estava lá. Ela não estava na igreja. Então, para Deus, que sentido que ela faz para Deus com isso? Qual o pensamento dela? Ela não está pensando em Deus. O pensamento, quem está com o pensamento em Deus, você vai deitar e vai levantar já pensando. Ó, eu, por exemplo, no domingo, se eu não for, só se eu tiver muito ruim mesmo, mas pode vir família minha de onde que vier, da Bahia, de São Paulo, de onde que for. Chega aqui domingo de manhã, eu vou para a igreja, você está sabendo, eu não quero nem saber quem está na minha casa. Eu vou para a minha igreja, eu vou para o meu culto, minhas orações com Deus, meu compromisso que eu tenho com Deus é mais do que qualquer coisa nesse mundo. Nada me peça, entendeu? Eu não quero saber que, não, mas é que tá não sei quantos anos. E aí? Eu vou lá, daqui a pouco eu volto, a gente conversa, então a gente tá junto aí. Eu vou lá 1h30, 2 horas no máximo, eu tô aqui e eu tenho o dia todo para ficar contigo. Não tirou algum pedaço? Não, não tirou pedaço nenhum. Mas as pessoas não entendem isso. Ainda tem coragem de chamar e falar, cara, que dá, chega pulando na casa dele, não dá atenção. A minha atenção é com Jesus. Perdoa quem achar que eu estou errado, me perdoe, mas Deus, acima de tudo, Deus em primeiro lugar. A minha salvação vem do Senhor. A minha salvação vem de Deus, não é do homem, não. Pode ser minha mãe, pode ser mulher, pode ser filho, pode ser quem for. A minha salvação vem de Deus. Eu não espero do homem. E nem o homem pode me dar. Isso eu tenho certeza, né? Pois é, meus amigos, são coisas simples, mas, como diz a causa, é muito séria. Porque nenhuma criança a gente pode, sabe, porque eu sou do maior, porque eu sou isso, você pode zombar de uma criança, não. Respeita ela. Ela é um ser humano também, deve ser respeitada, nós devemos respeitar as crianças, nós devemos respeitar qualquer um. Tem negócio de grande, pequeno, todos nós somos pequenos. Deus é que é grande, né? Deus é que é grande. Qual o tamanho de Deus? Quem sabe calcular? Porque para você saber o tamanho que é Deus, veja o tamanho das coisas que ele criou, que ele fez. O mundo, o mar, o universo todinho que está aí, né? O sol, a terra, a lua, né? O nosso planeta todinho. Que tamanho você acha que é ele? Fazer igual a Deus os casos, né? Ele olha para nós, eu acho que um grão de areia está ganhando ainda, maior do que nós. Então a gente tem que se humilhar sim e não ter vergonha de pedir perdão para ninguém se você estiver errado. E se você estiver certo, mesmo assim, se confesse com Deus e peça perdão a Deus para você não entrar mais nessas coisas que, além de você destruir a si mesmo, você pode destruir outra alma que poderia chegar ao reino dos céus. Meus amigos, não brinquem com Deus. Busque sempre, gente. Busque sempre a sua salvação. Busque a sua salvação, porque não vai ter jeito, né? Na outra vida,
ou está no céu ou está no inferno, é para sempre, não vai ter retorno. Né? E para ter a salvação, tem que passar por tudo isso, passar pelo arrependimento, passar pelo novo, como diz na palavra de Deus, né? Como Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos, um homem sabido, chegou para Jesus. Nicodemos era novinho, né? Ele tinha 900 anos, praticamente. Chegou para Jesus e disse: Senhor, o que eu devo fazer para chegar ao reino dos céus? Ele era um religioso, obediente a Deus, né? Ele temia Deus. Jesus falou: para você chegar ao reino dos céus, simplesmente você tem que nascer de novo. Nicodemos colou. Como se eu com 900 anos vou entrar de novo no útero da minha mãe para nascer de novo? Não. Se nascer de novo é se arrepender de todos os seus pecados, aqueles erros, seus erros que você fez, voltando às águas do batismo, se batizando. Eu falo que para esse mundo eu morri exatamente por causa disso. Porque no dia que eu entrei naquelas águas, que eu me batizei mesmo, de fato e de verdade, livre, arrependido de tudo que eu fiz de errado na minha vida, que não foi pouca coisa, e coisas pesadíssimas que eu fiz de errado, que eu me arrependi diante de Deus, que eu recebi o Espírito de Deus comigo, que é o Espírito Santo, que nos confirma que se ele não estiver com você, você não é de Deus. Se você não recebeu o Espírito Santo, você não é de Deus. Ele não te confirma a salvação. E eu falei isso em meu sono, porque eu sei quanto dói. E as loucuras que eu fiz nesse mundo, que eu só não falo, eu já me arrependo de novo. Muita maldade, muita coisa errada, destruição, destruir famílias, coisas erradas. Só não falar me dói muito, muito mesmo. Mas graças a Deus, eu consegui me libertar de tudo, pedir perdão para as pessoas, pedir perdão para tudo, porque eu fiz o mal para elas, mas o pior de tudo foi para mim mesmo. Porque eu me destruí. E se Deus não me abre, me toca, não entra no meu coração e me resgata, eu estava nos infernos já nessa hora, porque eu não estaria nem vivo mais, não estaria vivo mais. Meus amigos, não tá brincando não. Não é brincadeira não. Sim, gente fala uma coisa, não é emoção não, sabe? Não é emoção não, é que dói mesmo. É dói na alma, sinto na alma, porque tanto pelo que eu passei e como pelo que eu fiz, não tinha necessidade nenhuma disso. Mas graças a Deus está aí, por isso é que eu recomendo. O que é ter o Espírito Santo de Deus? Eu quero que você tenha, eu quero que você coma daquele que eu participo, do maná que eu participo. Eu não quero estar sentado numa mesa cheia de todo tipo de comida e ver meu irmão passando fome. Até no mercado, dói meu coração quando eu vejo uma pessoa olhando aquilo ali. Você vê no olho da pessoa que está com desejo de comer, com vontade de comer aquilo, mas infelizmente não tem condições. Dá licença um pouquinho, tomar um gole de água. Mas igual diz o caso, olha na carteira e não tem condições de comprar. Isso é triste. É triste, não tem alegria nisso. Como que eu vou ter alegria nisso? É aquela coisa que a gente fala. Você come nem que sustenta. Porque principalmente quando tem criança, que a gente ainda consegue entender alguma coisa. Mas as crianças não conseguem, né? As
crianças vê e pensa que todos são iguais, que mas a alegria que eu tenho também é que até na palavra de Deus diz, né? Os humildes, os humildes, os pobres, que para o mundo é pobre, né? É os pobres. Para Deus, eles são muito mais do que os ricos. Muito mais. Porque, não estou dizendo que ser rico é pecado, não. Desculpa, gente. Estou dizendo que ser rico é pecado, não. E nem que riqueza é. Não tem nada a ver. Tem muitos ricos que são gentes, né, abençoada mesmo por Deus. Como também tem pobre que, Deus me perdoa, Deus ajudando, ele ainda está falando mal, ainda está achando que está errado. Né? Então, é aquela coisa, mas os humildes de coração, de fato e de verdade, são mais ricos do que os milionários da terra, diante de Deus. Tá bom, meus queridos, que Deus abençoe a todos, tá? Que seja um domingo aí, final de domingo abençoado, que possa almoçar os pais aí com suas famílias, com seus filhos, né? E que Deus seja na vida de cada um pai, né? Que ele tenha condições de dar o melhor para a sua família, de abençoar a sua família, principalmente na educação, né? Porque uma família educada, uma família abençoada, ela vem da obediência. Porque Jesus, ele desceu na terra, foi feito como homem, andou na terra como homem, mas foi o único que não errou. Né? Ele não cometeu nenhum erro, fez tudo à vontade do Pai, porque ele aprendeu a obediência. A obediência diante de Deus é o caminho da salvação. Porque você obedecendo a Deus, com certeza, ele não vai deixar você de fora do livro da vida, não vai. Com certeza ele não vai. Tá bom? Um abraço a todos, curta esse vídeo, faça seus comentários. Lá no meu canal aí, lá assiste no meu canal lá do YouTube, segue a gente lá para dar uma forcinha, tá? Deixa seu like lá no... Faça seu comentário, pode fazer sua crítica. Se você não gostou, não tem problema não. Eu concordo, fazer igual Deus o caso. A crítica ela ensina, né? Eu vou se corrigir, se estiver errado, amém. Se corrigir, se estiver certo, amém também. Tá bom? Um abraço a todos aí. E chame seus amigos aí. Comente com seus amigos também sobre isso, porque não é importante só para mim, nem só para você. É para todos, para todo mundo, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.